Caso do acaso vem marcado em carta de caro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está vendo esse vídeo. E aí vamos responder outra questão que também trata-se de análise de gráfico que caiu na prova do Enem. Essa daqui é muito interessante, a análise que a gente vai fazer em torno dos eixos, tá certo? E diz o seguinte: o investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas A e B em relação ao tempo percorrido por ela, né? Bom, observe que o eixo horizontal é a criptomoeda A, os valores dela, e a criptomoeda B baseia-se no eixo vertical e seus respectivos horários aqui, ok? Daí diz o seguinte: durante horas consecutivas, esses valores foram observados em nove instantes, ou seja, em nove momentos diferentes, representados por horas exatas. Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B? E aí, vamos observar então como a gente vai analisar esse gráfico. E vamos tomar como exemplo alguns valores, ok? Por exemplo, se a gente tomar como base essa 17 horas aqui, como a gente vai interpretar os valores dela? Percebemos esse ponto aqui, que espelhando no eixo Y, bate entre 4 e 3, né? E espelhando entre o eixo, com o eixo X, tem que ser uma reta um pouco mais retinha, né? Pelo amor de Jesus Cristo, Gabriel. Aqui bate mais ou menos no meio de 0 a 1. Então, quem é que está mais valorizada? Quem é que vale mais? Observe agora que a gente vai analisar isso em torno dos eixos. A criptomoeda B, se ela está nessa posição, então você concorda que aqui vale aproximadamente 3,5 milhões, por exemplo, já que é em milhar de real. Agora, se a gente vier para o eixo X, você concorda que aqui tem mais ou menos 0,5 milhão de real? Quem é que vale mais? Com certeza, a criptomoeda B. Então, é exatamente essa análise que a gente vai fazer. Então, a gente vai procurar os valores em que a criptomoeda A está mais valorizada do que a criptomoeda B, e aí é só espelhar nos seus respectivos eixos para ter essa ideia. Por exemplo, observamos aqui 9 horas. Às 9 horas, a criptomoeda A valia quanto? Valia 3. E a criptomoeda B? Valia menos de 1 milhão. Quem é que vale mais? A criptomoeda A. Então, às 9 horas, a criptomoeda A valia mais. E aí, observe que, para que a gente tenha... então já sei como é que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque você vai ver aquela que estiver em uma maior distância no eixo X. Às 13 horas, a criptomoeda A valia 6 milhões. E a criptomoeda B? Você percebe que variava em torno de 1 e 2, ou seja, 13 horas também é 12 horas. 12 horas a gente percebe que o seu espelhamento vai bater entre 5 e 6. E o seu espelhamento com o eixo Y vai bater em 3. 12 horas também vale. E 11 horas? 11 horas, o que é que a gente tem? O espelhamento vai bater lá em 4, com o eixo Y. E com o eixo X também bate em 4. Cuidado. Então, às 11 horas isso não foi possível. Por quê? Porque essas criptomoedas valeram o mesmo valor. Então, não conta. E aí, observando, então, vamos vir essa para 2 horas. Às 2 horas, a criptomoeda A valia entre 3 e 4. A criptomoeda B valia 2. Então 14 horas entra. Perceba que 15 horas já não entra porque o 4 vai ser maior do que esse 2,5, assim como 17, 16 e 10 horas. Portanto, nós temos quantos horários que a criptomoeda A esteve mais valorizada do que a criptomoeda B. Isso foi em 4 horários, às 9, às 12, às 13 e às 14 horas deste dia. Compartilhe se você gostou, foi uma questão muito interessante de análise de gráfico. Até a próxima e tchau!